Pai. Por que que Deus é pai? Deus não é pai, Deus não é coisa nenhuma, Deus é espírito. Mas Ela tem esse título, pai, quando... pastor, Bom, o que eu tenho a dizer a respeito disso que vocês acabaram de ouvir? Na verdade, eu não tenho nada a dizer, mas as Escrituras Sagradas, elas têm a dizer. E eu quero mostrar para vocês, nas Escrituras Sagradas, o que a Bíblia fala a respeito deste tema, de Deus, do Deus Pai, ser o Pai de Jesus Cristo, o Deus Filho, e de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Então, eu quero mostrar textos na Bíblia que vão comprovar e vão derrubar essa loucura, essa heresia, essa sandice. Exemplo, só no livro de Hebreus, o termo aparece 10 vezes. Em João, contando o Evangelho, mais as epístolas, em especial a primeira e a segunda, o termo aparece 15 vezes. E ainda tem outros textos que eu quero mostrar para vocês. Então, acompanhe comigo. Hebreus, capítulo 1 e versículo 2. Só nesse texto a Bíblia fala que nos dias anteriores Deus havia falado através dos profetas, mas agora ele fala através do seu Filho. Através do seu Filho. Olha só o que o texto está dizendo. Também temos aqui Hebreus capítulo 1, versículo 5, que aparece 2 vezes o termo. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Dez vezes aparece esse termo em Hebreus. Agora nós vamos para João, as cartas e o Evangelho. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Primeira João, capítulo 4, versículo 9. Primeira João, capítulo 4, versículo 10. Primeira João, capítulo 4, versículo 14. Primeira João, capítulo 4, versículo 15. Primeira João, capítulo 5, versículo 5. Primeira João, capítulo 5, versículo 9. Primeira João, capítulo 5, versículo 10. Aqui aparece o termo 2 vezes. Primeira João, capítulo 5, versículo 12. Primeira João, capítulo 5, versículo 20. Também aqui aparecem 2 vezes esse termo. 1 João, capítulo 5 e o versículo 13.
2 João, versículo 3. Então aqui em João, e aí você tem ali também o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Aí você tem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Você tem também Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus 17, versículo 5. Mateus 16, verso 16. Gálatas 2, verso 20. Atos dos Apóstolos 8, verso 37. Então, eu quero resumir com a seguinte indagação. Se pessoas que andaram com Jesus, discípulos de Jesus, como foi Mateus, que escreveu o Evangelho, João, que escreveu o Evangelho, escreveu as cartas, Paulo, que andou com Jesus no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo teve um seminário intensivo com Jesus por 3 anos no deserto da Arábia, pessoas que andaram com Jesus, foram discípulos de Jesus, escreveram textos, cartas, notícias, o jornal da época, né, o Evangelho, a boa notícia da época, e que o Espírito Santo achou por bem transformar isso em escritura sagrada. Então, pessoas que fizeram isso afirmam que Jesus é Filho de Deus e que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Essas pessoas que testemunharam, que estavam presentes, elas puderam escrever a respeito. Ok? Aí a palavra das pessoas está em xeque, está em dúvida, por conta de alguém do século 21, alguém que resolveu escrever, ou alguém que resolveu falar que não, Deus não é pai de Jesus, Jesus não é filho de Deus, porque Deus é Espírito. O cidadão se baseia num único versículo e dizer que não, que Jesus ele é filho do Espírito. Isso me faz lembrar Eliseu, quando mandou Geazi a falar com Naamã, e então Naamã oferece um presente para ele, e ele diz, não quero nada de ti. E Naamã vai embora, Geazi corre atrás de Naamã para pedir o presente lá. E então, quando Geazi volta, Eliseu fala para ele assim, o meu espírito não estava com você quando Naamã desceu da carruagem para falar contigo? Isso significa dizer que quando Jesus foi gerado em Maria através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, significa que Deus, na pessoa do Espírito Santo, realizou essa obra. Então, é uma completa sandice, loucura, heresia. É uma falta de sensatez afirmar esta doideira toda. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre as mãos de Pôncio Pilatos, ressuscitou ao 3º dia e em breve voltará para buscar a sua igreja. Esse Jesus, o Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Forte abraço e um beijo no seu coração. Fique com Jesus.